Voltamos então com o quinto e inédito bloco do Fluminense em Debate dessa noite. Com as perguntas foram selecionadas pela produção apenas 3 perguntas. A culpa não é minha, que só selecionaram 3 perguntas, tá? Vocês podem cobrar da produção. Peter, as perguntas selecionadas eu vou passar para você. A primeira, bom, essa eu ia perguntar para você no último bloco, estão perguntando por mim. Quando teremos o ato trabalhista de volta? Pô, muita coisa de uma vez só, hein? Pode perguntar. Sala de troféus já respondeu. Decente anúncio do CT. A pergunta é... Posso ler e responder? Ato trabalhista. Responde os 3 rapidinho. Te Vai, ajudo. vai lá. Meu caro Márcio Machado, obrigado pela pergunta. É a pergunta muito importante, porque são 3 projetos que estão em andamento e a gente trabalha dioturnamente para que a gente alcance o resultado o mais rápido possível. A trabalhista, já está o processo, já está no Ministério Público, esperando só o parecer do Ministério Público, volta ao juiz centralizador e a partir dali vai para a presidente sancionar a entrada do Fluminense no setor de precatórios, já que esse ato é diferente do primeiro ato. Então isso assim é um processo ainda também burocrático, mas que está seguindo o rito normal e a gente está com bastante expectativa que em breve o ato trabalhista volte. Não é o ato trabalhista que vocês conhecem, é um outro ato que hoje alguns clubes já estão nele, que é o setor de precatórios. Com relação à sala de troféus decente, bom, eu acho que melhor do que ninguém, todo mundo já viu na internet tudo isso. A Ambev é nossa parceira, o contrato foi fechado, nós já estamos em fase de quebrar parte da sala, fechamos a sala de leitura, já estamos construindo toda a estrutura, vamos dizer, elétrica do clube. Quem conhece o clube, quando eu cheguei lá, não é brincadeira não, você abria cada lugar, tem bomba, que é de 1930, a subestação tem uns 40 anos, então nada funciona direito, tudo funciona a muito custo, a custo de combustível, a custo de desperdício de água, desperdício de eletricidade. Não é o Fluminense sustentável que a gente sonha, nem no lado sustentável de cuidar do meio ambiente. Então é o seguinte, tudo isso passa por um trabalho de alto investimento em rede, em parte elétrica. Já estamos quebrando a sala, já estamos colocando essa parte. Resolvida a parte elétrica, entra a equipe da Ambev já fazendo a construção. Então, tem um prazo, isso presidente? É para breve. Olha, o prazo a gente acredita aí que até o final do ano esteja de pé a sala, pronta a inaugurar, vamos inaugurá-la, acreditamos aí até o final do ano. Vai ter alguma coisa em relação à Taça Olímpica? Porque não houve nenhuma Com certeza. cerimônia. Na verdade, não houve cerimônia porque não tem um contexto adequado para você fazer uma cerimônia do nível que merece, do porte que merece a Taça Olímpica. Então, será que o momento não é na inauguração, Com recebendo certeza, a réplica das mãos, se Deus quiser, se tiver disponibilidade do presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, um grande tricolor, seria fantástico se ele pudesse nos entregar num evento de inauguração daquilo que todo mundo sonha há tantos anos, que vai melhorar o nosso orgulho e o nosso conhecimento sobre o nosso passado. Acho que sim. Com relação ao CT, aliás, só voltando à sala troféu rapidamente, quem conhece o trabalho da Ana Frazão, que hoje é uma restauradora que trabalha em tempo integral no Fluminense, quem puder ir ao Fluminense e conhecer a atual sala de troféu, o Salão Nobre, vai ficar muito impressionado com o trabalho que ela está fazendo. Na verdade, nós acabamos com aquela história, vou trazer o arquiteto fulano, amigo cicrano. Não, nós contratamos uma restauradora conhecida, renomada, para recuperar aquilo que o Fluminense tem, que é a imagem da sua história nas paredes do clube, na arquitetura do clube, nos lustres do clube, nas placas, e se Deus quiser, ela vai, além da sala do Salão Nobre, ela vai recuperar o clube todo, baseado na história passada do clube. É muito bacana o trabalho dela. Com relação ao anúncio do CT, eu já falei recentemente, esse anúncio, eu gostaria de fazer ele ainda esse ano, o projeto é ainda para esse ano, e a gente volta a dizer, está em questões burocráticas, tanto na parte do projeto financeiro, mas e principalmente na parte de estruturação também do investidor. Mas realmente são trabalhos, a parte toda que falta, ela é burocrática, não é mais de patrocinadores. A outra pergunta, essa pergunta foi do Márcio Machado. A outra pergunta é da Márcia Rainha Rei. Alguma providência está sendo tomada na questão da arbitragem?
Olha, Marcinho, eu também estou super descontente com a arbitragem. Em boa parte, o Fluminense tem sofrido reveses grandes em termos de arbitragem. A grande discussão do jeito que você colocou a pergunta, a gente tem dois caminhos. Um o Fluminense está sendo perseguido, ou a arbitragem brasileira hoje está num nível ainda abaixo do que deveria para um espetáculo cujo investimento é muito grande hoje da televisão, dos patrocinadores e dos clubes, né? Eu acho que talvez o nível de arbitragem ainda possa melhorar muito no Brasil. Eu acho que ainda está abaixo do que poderia estar. Se é perseguição, eu não tenho ainda essa visão, então é difícil falar em perseguição. Agora, existe uma clara insatisfação da nossa parte. O segundo pênalti contra o América Mineiro, ficou claro que não houve o pênalti, o jogador recebeu o cartão amarelo, consequentemente, quando recebeu o segundo amarelo, foi expulso, influenciou no resultado da partida. Em outras partidas, o Fluminense vem sofrendo constantemente, o Fluminense tem gols constantemente anulados por impedimentos mal marcados, mas eu vou ser franco, eu assisto outros jogos também, e vários clubes estão passando por dificuldades na questão da arbitragem também. Então eu acho que o trabalho que tem que ser feito é de evolução. Talvez tenha chegado o momento, dada a velocidade do jogo, dado o tamanho do investimento que é no jogo, de realmente começar a trabalhar mais, vamos dizer assim, a parte eletrônica de fiscalização em conjunto, ou para dar suporte na arbitragem. Eu acho que nesse ponto precisa se avançar muito no mundo e também no Brasil, vamos dizer assim, um pouco o paralelo com o computador, né, com a internet. Nasce a internet, depois todo mundo corre atrás para recuperar o tempo perdido e se adaptar a um novo mundo. Eu acho que o novo mundo já está no futebol e que não tem porquê a gente não trabalhar com uma tecnologia disponível para dar suporte ao árbitro e minimizar a quantidade de erros que tem hoje. Pois é, presidente, eu acho engraçado que hoje se utiliza a tecnologia para apontar o erro, mas não usa a tecnologia para evitá-lo. Eu acho uma loucura isso. Mas, enfim, o Edu também é defensor, né, do uso da tecnologia. Acho que todos nós que temos o mínimo de bom senso somos. Olha, né? Vou te dar rapidamente dois exemplos. Você vê no tênis, a tecnologia é usada, em nada maculou o interesse no tênis. Aliás, ao contrário, o interesse do tênis só cresceu de lá para cá. Os valores de premiação, de patrocínio, interesse na televisão, só cresceu com o uso da tecnologia. Então, eu não vejo por que o futebol seria diferente. Bom, e a última pergunta é da Amanda Menezes, 2-1 para as mulheres estão prevalendo no Fluminense, etc. Graças a Deus. Graças a Deus. Com a chegada de Lanzini e Martinucci, o Fluminense projeta uma arrancada tanto no futebol, pergunta interessante, tanto no futebol quanto no marketing. Amanda, olha, a pergunta é muito importante. Agora, é uma pergunta cuja resposta eu vou ter a mesma que a sua, né? Nós estamos lutando muito por essa arrancada. A gente acha que o Martinucci é um jogador mais rodado, é um jogador que já vem de um campeonato de Libertadores bem interessante, é um jogador que já está pronto para entrar no time, já está pronto, caso o Abel queira utilizar esse jogador já na equipe titular, etc., é um jogador pronto. Então, é um jogador que vai trazer uma força, é um jogador que vai trazer pouco mais de velocidade. Eu acho que é um jogador que entra bem e que vai criar uma sadia disputa por posições hoje no Fluminense. O Lanzini é um jogador jovem, com um potencial enorme, e que a nossa vontade é fazer ele acontecer já com 18 anos. Mas eu acho que isso depende de uma série de fatores, isso está na mão muito do Abel, da comissão técnica. Agora, o que eu garanto a você é o seguinte: eles foram muito bem recebidos no grupo e eles vêm trabalhando a parte física de uma forma assim muito intensa, ou seja, estão muito motivados. Então, eu acredito muito nesses dois jogadores e acho que eles vão contribuir muito, e eles podem sim, junto com a volta do Fred, de uma outra maneira, contribuir para que o Fluminense retome uma caminhada de vitórias e crie uma nova arrancada no Campeonato Brasileiro. Quanto ao marketing, nós não temos ainda ferramentas e capacidade de investimento suficiente para realmente fazer um trabalho à altura do que nós gostaríamos, mas nós vamos estar trabalhando para que isso esteja sendo desenvolvido para e passo, ano a ano, para que a gente possa tornar o marketing do Fluminense superavitário,
capaz de trazer receitas enormes. Os pilares, eu já falei com relação ao marketing que a gente precisa trabalhar. Precisa trabalhar muito associação em massa, ativação de torcedor, banco de dados de torcedores, ou seja, criar a relação, conhecer o seu torcedor, até em pesquisas, em relacionamento, em banco de dados, de nomes. E, ao mesmo tempo, o marketing precisa trabalhar muito a questão de estádio. Entendo a dificuldade, nós alugamos o estádio, é uma situação que ela é perversa, mas o presidente do Botafogo, a equipe do lado do Botafogo, está tentando também, em parceria conosco, a desenvolver um trabalho com a Trafic, que hoje detém os direitos de marketing do Fluminense. Eu lembro a todos que no ano passado a Trafic comprou os direitos de marketing do Fluminense durante alguns anos, e inclusive o direito de negociação de estádio a partir do momento que o Fluminense deixar um Engenhão. Então, isso tem que ser feito em parceria com a Trafic, e esse marketing ele vai ser desenvolvido dessa forma, ainda está muito aquém do que é o sonho de todos nós, mas eu garanto a Amanda que esforço e trabalho não vão faltar. Bom, presidente, eu espero que o senhor volte aqui outras vezes. A porta da casa está aberta sempre, até porque eu tenho certeza que abordamos muitos assuntos, mas também muitos assuntos ficaram por ser abordados. Tá? Só fazendo um pequeno comentário, tá? Sempre, obviamente, agradecendo a deferência dos senhores de estar aqui conosco, tá? Mas o tratamento do Peter Simsen, não só presidente, como também o Peter Simsen candidato, sempre foi um tratamento atencioso, sempre muito carinhoso conosco, inclusive e apesar da nossa postura sempre isenta, ou seja, nós não fazemos jornalismo chapa branca, nós também não fazemos jornalismo de oposição gratuita, não é? Todos sabem disso, nós temos 4 colunistas, cada um dá a sua opinião, né? Então eu queria ressaltar esse respeito, não só que o presidente Peter Simsen tem conosco, com o nosso trabalho, como toda a sua equipe, o Daniel, o Idel, com quem nós mantemos também sempre muito contato. Então, queria fazer esse agradecimento, né, pela minha pessoa e pela equipe do Fluminense, etc., em geral. E queria saber também se o Edu Rocha gostaria de fazer o seu pronunciamento final. Hoje a gente já sabe que é sem bronca. Não, o auditório ficou pedindo aqui para eu dar bronca, mas a bronca é igual se emocionar, não pode, Edu, dá a bronca aí, tem que sair naturalmente. E hoje, dada a ilustre presença do presidente do nosso tricolor, o tom do debate foi mais de entrevista, foi diferente. Quero agradecer também a presença do Peter aqui, mandar um abraço para a nação tricolor aí, vamos manter a fé que o Fluminense está mudando, tem muita pedra no caminho, mas a gente vai para frente, vai superar tudo isso, e o Fluminense vai voltar a ser o que ele era no seu passado grandioso e inegalável. Boa noite, nação tricolor. Presidente, durante a campanha, o senhor sempre falava que queria ter um programa assim, para poder conversar com o torcedor do Fluminense. Então, eu vou deixar o senhor hoje encerrar o programa. O senhor faz o seu depoimento direto para a câmera e o senhor vai ter a honra vai nos dar a honra de encerrar o Fluminense em debate dessa noite. Não mais nada, obrigado pelo carinho, pela compreensão, pelo espírito sempre aberto, e volto a dizer, críticas são sempre bem-vindas, muito mais do que os elogios. Primeiro, o elogio nunca pode ser uma gasolina para a gente achar que as coisas estão boas. O elogio nunca pode ser, vamos dizer, um fator que venha a nos enganar, achar que somos maiores ou melhores do que somos. Assim como a crítica, ela tem que ser trabalhada sempre que ela for construtiva. Quando a crítica é construtiva, é a melhor coisa que existe para nós. No momento bom, quando é campeão, e no momento ruim, sempre a crítica construtiva ajuda demais a construir. Então eu peço assim, com carinho, que as pessoas façam as críticas pensando sempre na instituição. Procurando evitar um pouco a política. O Fluminense está com... Esses anos que eu vivi um pouco próximo da política do Fluminense, o Fluminense está com excesso de política e falta de praticidade e falta de transparência. O Fluminense está precisando tornar as coisas públicas. O Fluminense precisa ser fiscalizado. E não é fiscalizado pela pessoa que vai, nada na piscina, se estiver bem arrumada a piscina, ela está feliz. Não é fiscalizada pela mãe que leva o filho no parquinho. O Fluminense precisa ser fiscalizado pelo seu torcedor. E fiscalizar é virar sócio,
é ser cidadão, é poder decidir o futuro do clube. Por isso eu peço, antes da campanha de associação em massa, aquele tricolor que tem consciência de que ele tem condições financeiras de se associar, gente, é mais importante que comprar o pay-per-view. Isso é o nosso coração. O pay-per-view depende de marketing. A decisão sobre o projeto, sobre o futuro, sobre campanha de eleição no Fluminense, ela depende de você, torcedor, no dia em que você se associar ao clube. Por isso, você quer mudar o Fluminense, você quer um Fluminense daqui a alguns anos, com infraestrutura, com autoestima elevada, com cobrança dura. Não adianta a cobrança como foi feita, correr atrás do jogador, porque um dia ele estava bebendo socialmente com amigos e amigas. Não é esse o caminho. O caminho é outro. O caminho é entrar no Fluminense de sócio, criar possibilidade de planejamento financeiro, pagando a mensalidade, cobrar condições especiais de ingresso para o sócio do clube, cobrar resultados financeiros no balancete trimestral, cobrar projetos futuros, mas para isso você precisa ser sócio. Então, essa era uma mensagem que eu precisava passar, é uma luta nossa, e se for entrar de sócio, fazer oposição ao presidente, não tem problema nenhum, mas entre de sócio. Então é o seguinte, garanto a vocês o quê? Trabalho duro, sério, correto, com uma coisa chamada ética, que é tão difícil, a gente discutiu, eu vi o presidente Palmeiras discutindo ética, eu não gosto de discutir essa questão dessa forma como foi colocada. Ética é aquilo que você acredita nos seus valores. Então, a gente está lutando com os nossos valores para construir um Fluminense forte. E não adianta, se eu for ficar desesperado, for um imediatista, a gente vai ter 10 técnicos, a gente vai ter 10 gerentes e uma dívida cavalar para pagar de todos os 10 que foram deixando o clube durante o contrato. A gente não tem o direito de errar. Agora as contratações têm que ser precisas, o investimento na base tem que ser preciso e os projetos de associação em massa e geradores de receita tem que ser preciso. Às vezes tenham paciência, demora um pouquinho mais, porque a gente não quer errar, ok? Muito obrigado, mais uma vez me coloco à disposição para voltar, gosto muito de estar aqui com vocês. Boa noite e até a próxima segunda.